Olá e bem-vindos ao episódio 11 do Magazine. Nesta edição saímos do estúdio e viemos até àquele que pode ser considerado o cérebro da Cidade Europeia do Desporto 2014. Prepare-se para nos próximos minutos ficar a conhecer a divisão do desporto do município da Maia, a intervenção do Plano Nacional de Ética no Desporto e, claro, espreitar as reportagens que temos preparadas para si. Daqui a pouco vamos viajar até ao ISMAI para conferir os pontos de vista de João Campos, Lourenço França e Rui Pedro Silva sobre o futuro do desporto federado na Maia. Depois, centramos atenções no Campeonato da Europa de Korfball, onde Portugal arrecadou a medalha de bronze. Para começar, recuamos no tempo e, em jeito revivalista, damos um pulo a São Gemil, onde os carrinhos de rolamentos, skates e trikes fizeram as delícias de miúdos e garotos. O lugar de São Gemil, na freguesia de Águas Santas, foi o palco da prova de carrinhos de rolamentos, skates e trikes, realizada na tarde do passado dia 26 de outubro, numa iniciativa da Rol Viva Desportos de Inércia, com o apoio da Câmara Municipal da Maia e levada a efeito no âmbito de Maia, Cidade Europeia do Desporto, em 2014. Os desportos de inércia ou de gravidade são realizados em arruamentos, geralmente asfaltados e lisos, com uma certa inclinação que permite aos veículos moverem-se pela força da gravidade. Os carrinhos de rolamentos evoluíram de um brinquedo artesanal surgido na segunda metade do século passado em ambientes urbanos para a disputa de corridas entre os mais jovens, atingindo nos nossos dias a categoria de desporto com provas e campeonatos organizados de forma consideravelmente profissional. Por seu turno, os trikes são veículos que resultam de uma evolução híbrida dos carrinhos de rolamentos com bicicletas BMX que permite performances mais radicais. Nesta prova, os pilotos realizaram coletivamente uma primeira descida de reconhecimento do percurso, a que se seguiu uma outra descida individual cronometrada e, por fim, uma terceira descida, com grelha de partida e os pilotos organizados por categorias. Nesta última descida foram apurados os vencedores das 4 categorias em prova: trikes, downhill skate, fórmula livre de carrinhos de rolamentos e fórmula roll, esta última integrando a 8ª prova da edição de 2014 do Campeonato de Fórmula Roll. Esta iniciativa é mais um exemplo que ilustra um dos propósitos perseguidos ao longo deste ano em que Maia é a Cidade Europeia do Desporto: o de trazer para o concelho modalidades e eventos desportivos diferenciadores que diversifiquem o leque de ofertas, tanto em termos de prática desportiva como no que respeita a acontecimentos de grande espetacularidade. O auditório do ISMAI acolheu na noite do passado dia 30 de outubro a quinta tertúlia organizada pelo Departamento de Educação Física e Desporto, levada a efeito no âmbito de Maia, Cidade Europeia do Desporto, em 2014. O futuro do desporto federado na Maia foi o tema desta edição, de uma iniciativa que pretende ser um espaço de desporto em debate, onde emergem momentos de partilha e de diálogo, numa perspectiva académica e cultural, com a participação de personalidades de reconhecido mérito do mundo académico, cultural e desportivo. O painel de oradores moderados por Carlos Rezende, docente do ISMAI, contou com a participação do treinador João Campos, uma das maiores autoridades do atletismo português, de Lourenço França, treinador do ano de 2013 de ginástica acrobática, e Rui Pedro Silva, treinador do Castelo da Maia Ginásio Clube e detentor de um invejável palmarés nos escalões de formação.
Ao longo de mais de 2 horas foram abordadas questões como a avaliação e análise da situação atual do desporto federado na Maia, as expectativas para o futuro das diversas modalidades, o papel das parcerias no desenvolvimento desportivo, a importância das infraestruturas, a conciliação da vida pessoal com as carreiras desportivas dos atletas, entre muitas outras. Há momentos em que continuo a achar como é que ainda é possível haver o apoio que continua a haver, porque continua a haver. Eu neste momento já não conheço tamanha realidade como há uns anos, mas não há clube de futsal Mata-Barrigas que não consiga escolher uma instalação desportiva para ir 1 ou 2 horas por semana. Agentes esportivos acreditamos sempre que é da diversidade, criam-se oportunidades e acho que é o tema hoje em dia, é um bocadinho adaptarmos à realidade dos dias de hoje. Há um desinvestimento na educação, há um desinvestimento no desporto e, portanto, eu penso acima de tudo, dentro do clube, é assim que eu faço todos os dias, temos que criar dinâmicas próprias. Nem utilizamos porque, na realidade, durante anos e anos, aquilo que a Câmara nos dava chegava praticamente e sobrava para aquilo que nós tínhamos que fazer. O debate foi também aberto ao público, onde marcaram presença várias personalidades do desporto municipal, nomeadamente Hernani Ribeiro, vereador do Pelouro do Desporto da Câmara Municipal da Maia, que habitualmente participa neste fórum de discussão, reflexão e partilha de pontos de vista sobre o universo desportivo. A cidade da Maia foi a capital europeia do corfball entre os dias 25 de outubro e 2 de novembro, ao receber as 16 melhores seleções na 5ª edição do Campeonato da Europa da modalidade. Estiveram presentes as seleções de Portugal, Alemanha, Bélgica, Catalunha, Escócia, Eslováquia, Holanda, Hungria, Inglaterra, Irlanda, País de Gales, Polónia, República Checa, Rússia, Sérvia e Turquia, com mais de 1000 participantes, entre atletas, dirigentes, responsáveis do desporto nacional e internacional e jornalistas. Esta foi a 2ª vez que Portugal recebeu a mais importante competição de corfball europeu depois do Estoril em 1998, tendo sido organizada pela Federação Portuguesa de Corfball em parceria com a Federação Internacional de Corfball e a Câmara Municipal da Maia. Pouco divulgada em Portugal, a modalidade nasceu na Holanda no início do século XX e chegou ao nosso país nos anos 80, tratando-se na única modalidade coletiva onde as equipas são constituídas por 4 elementos masculinos e 4 femininos. A Federação Internacional de Corfball, reconhecida mundialmente pelo Comitê Olímpico Internacional, conta com 60 países inscritos e uma comunidade que soma em todo o mundo cerca de 300.000 atletas. No panorama nacional, a Federação Portuguesa de Corfball tem 12 clubes inscritos, totalizando cerca de 1000 atletas federados. Com 2 medalhas de bronze, Portugal está no 5º lugar no ranking mundial, depois de ter chegado ao 3º lugar no Campeonato do Mundo de 1995 e no 1º Campeonato da Europa em 1998 no Estoril. Neste 5º Campeonato da Europa, reconhecido como evento de interesse público pelo Secretário de Estado do Desporto e Juventude, Portugal conquistou a medalha de bronze ao derrotar a seleção de Inglaterra por 22-14. A seleção das esquinas, tirando o 2-0 inicial, esteve sempre na frente do marcador, conseguindo impor o seu favoritismo e a sua maior qualidade técnica. Ao intervalo, o resultado era de 10-7 a favor de Portugal. Na segunda parte, o parcial foi de 12-7 a favor da seleção das esquinas. A Holanda revalidou o título de campeão da Europa de Corfball após derrotar a seleção da Bélgica por 32-20. Apesar do bom início, em que chegou a comandar por 2-0 e 3-1, a seleção belga nunca conseguiu contrariar superioridade técnica, tácita e física da seleção holandesa, chegando ao intervalo a perder por 19-11. Na segunda parte, a vantagem aumentou com um parcial de 13-9 a favor dos holandeses.
E nesta edição do Magazine viemos até ao coração do desporto da cidade da Maia. Estamos em plena variação do desporto e também da juventude com o vereador Hernani Ribeiro, que é também o presidente da Comissão Organizadora de Maia, Cidade Europeia do Desporto. Bem-vindo uma vez mais ao Magazine. Estamos na sua casa, podemos dizer assim, e neste momento em que espaço é que estamos? Muito bem, este espaço aqui é o gabinete da variação, que tem os serviços de apoio à variação e o meu próprio gabinete. Portanto, aqui nesta zona temos a minha secretária, aqui ao lado temos o gabinete do meu adjunto e de seguida vamos entrar no meu gabinete. E perguntava-lhe, este é um espaço que teve, enfim, uma importância decisiva também no desenvolvimento da candidatura à Cidade Europeia do Desporto. Foram muitas horas aquelas que foram, entretanto, passadas aqui? Claro que sim. Aliás, aí, não só aqui, mas eu estou o tempo inteiro na variação e, portanto, passo a grande parte do meu dia aqui a trabalhar. E perguntava-lhe, se pudéssemos fazer um balanço destas centenas de atividades, mais de 200 que já tiveram lugar ao longo destes últimos meses, que balanço é possível neste momento? E sim, aquilo que era a nossa perspectiva, eu acho que conseguimos alcançar um excelente êxito com este Maia Cidade Europeia de Desporto. O conjunto, o número de atividades, digamos, o nível das atividades que conseguimos fazer para a Maia correspondeu àquilo que era o nosso plano, aquilo que tínhamos traçado e, no fundo, ajudou-nos a conseguir atingir os objetivos que nos propomos com a Maia Cidade Europeia de Desporto. Em termos de resposta, aquela que eu salientava mais foi a da comunidade. De facto, toda a Maia se envolveu nesta Cidade Europeia de Desporto e também com esse envolvimento ela contribuiu de forma decisiva para o sucesso deste ano, 2014. Estamos a falar de uma iniciativa que, felizmente, ainda tem muitas atividades até ao final deste ano de 2014. Aquilo que lhe perguntava era o que é que ainda podemos esperar desta Cidade Europeia do Desporto, principalmente os maiados. Bem, podem esperar uma continuidade daquilo que tivemos até hoje. Eu salientava três atividades que me estão a vir assim à cabeça. Nós ter o Campeonato Nacional de Ténis da primeira divisão de equipas, aqui no Complexo de Ténis da Maia, já no ainda neste mês de novembro. Vamos ter um evento fora daquilo que é as modalidades tradicionais, que é o de Cage Fighters. Também vai ser um bom espetáculo a nível desportivo. E vamos ter mais um grande evento de handball, que é a final da Supertaça masculina entre o Futebol Clube Porto e o Sporting Clube Portugal, que vem aqui no nosso programa municipal em dezembro. Portanto, isto são mais 3 exemplos daquilo que tem sido um ano, com, como eu disse, muitos eventos, um de nível internacional, uns de nível internacional, diversos também de nível nacional e alguns de nível regional. E focando atenções nos de nível internacional, muito recentemente, e aliás neste episódio temos a oportunidade de ver os melhores momentos dessa iniciativa, tivemos o Campeonato da Europa de Korfball que teve lugar no Pavilhão Municipal da Maia. Outras iniciativas tiveram lugar, mas de que forma é que estas iniciativas contribuem também para a área turística do concelho e, claro, para que outros atletas possam conhecer a Maia e, quem sabe, adotá-la como cidade de prática desportiva? Assim, do ponto de vista turístico, é um impacto enorme. Portanto, a hotelaria fica completamente cheia, os restaurantes vêm aumentado o seu negócio, as confeitarias, e, portanto, tudo que está ligado à área de serviços beneficia o comércio, o comércio beneficia, portanto, com estas atividades diretamente. Do ponto de vista desportivo, porque é importante termos atividades destas no nosso município? Primeiro porque atrai futuros praticantes para a modalidade. Quando assistimos a uma modalidade mais alto nível, neste caso a nível europeu, digamos, a sensibilidade com que se fica e a vontade com que se fica de praticar essa modalidade é notória. Por outro lado, também permite aos nossos jovens
que já praticam essa modalidade a determinados níveis, de testarem as suas capacidades e de testarem o seu nível com atletas de nível europeu. E, portanto, isso também é importante para o seu desenvolvimento de atletas. Muito bem, fica então o convite também para todos aqueles que quiserem juntar-se à Maia Cidade Europeia do Desporto, a partir aqui do Gabinete da Variação do Desporto, onde as decisões importantes têm lugar. Vereador Hernani Ribeiro, obrigado uma vez mais pela presença no Magazine. Já sabe que contamos consigo para continuar desse lado no Magazine Maia Cidade Europeia do Desporto. Daqui a pouco vamos falar um pouco com o representante do PNED, José Lima, que nos vai contar aquilo que tem acontecido ao nível da colaboração entre a Câmara Municipal da Maia e este organismo público. E nesta edição do Magazine é também nosso convidado José Lima, coordenador do Plano Nacional de Ética no Desporto, um organismo sobre o qual vamos ficar a conhecer um pouco mais, e também qual a ligação existente entre este organismo e a Câmara Municipal da Maia. José, desde já, muito obrigado por ter acedido ao nosso convite. Perguntava-lhe então, para todos aqueles que não estão por dentro do assunto, qual é a intervenção do PNED na área do desporto? Muito bem. O Plano Nacional de Ética no Desporto é uma iniciativa do Governo e está sediado no IPDJ e que tem por missão a promoção dos valores éticos no desporto, tal como o respeito, a tolerância, a amizade, todos esses valores positivos que o desporto possibilita. E se pudéssemos destacar algumas das bandeiras do Plano Nacional de Ética no Desporto, quais seriam aquelas mais flagrantes? A bandeira, nós temos 5 eixos, eu só de atuação, vou focar 2 ou 3. Temos um eixo em que é o fundamental, que é a formação e sensibilização. Portanto, a educação para os valores passa muito por ações de sensibilização e educação e, portanto, a nossa população-alvo é fundamental as crianças e os jovens em clubes, escolas e, portanto, temos feito muitas ações de sensibilização junto desses públicos. Depois temos outro eixo que são as publicações. Temos já várias publicações a nível pedagógico para professores e treinadores e também temos publicações para gente que quer refletir e investir sobre esta temática, com as edições de Afrontamento, que é uma coleção ética no desporto e que já vamos no 4º volume. O último volume foi editado há 2 semanas, que se chama Ética e Valores no Desporto, em que cerca de 30 autores, refletem e escrevem sobre esta temática. Muito bem, José, muito obrigado pela presença nesta edição do Magazine. Espero que esta colaboração com a Câmara continue a ser bem sucedida e que a ética no desporto continue a ser uma bandeira para todas as autarquias, não só para esta no nosso país. Muito obrigado. E para si que está a acompanhar-nos, digo-lhe agora que vai poder ficar a conhecer todas as atividades que o esperam na Cidade Europeia do Desporto. Começamos com 2 sugestões que não o vão deixar indiferente. Fim de semana de 29 e 30 de novembro, a começar da melhor forma, com a primeira jornada da Liga de Futsal da Maia a invadir os pavilhões municipais do concelho. No domingo, dia 30, MMA com a 4ª edição de Cage Fighters no Complexo Municipal de Ténis. Dia 4 e também dia 5 de dezembro, a gestão desportiva está em debate no 15º Congresso Nacional da APOGESD. O local escolhido foi o TEC Maia. Dia 14 de dezembro, lazer para toda a família, a caminhada de Natal, numa iniciativa que tem como objetivo a angariação de fundos para a Associação Cão Viver. A concentração está prevista para a praça do município. Já sabe que estas e outras sugestões estão também disponíveis na página do Facebook da Cidade Europeia do Desporto 2014 em facebook.com/maiasede 2014.
Estamos nas despedidas do seu programa sobre a Maia, Cidade Europeia do Desporto 2014, numa edição cheia que nenhum houve. Foi, como sempre, um prazer estar consigo. Continuo a sentir as emoções do desporto. Fique bem.